Olá, escorpianos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais uma leitura para o seu signo. Eu vou começar, escorpianos, pela energia principal. Essa leitura é referente ao início de novembro de 2025. Vamos ver como que vai ser o início do mês para vocês, escorpianos. Escorpião, vocês começam o mês se sentindo na necessidade de se colocar, às vezes, mais sérios, ou até mesmo um pouco indiferentes a algumas pessoas ou situações. Por quê? Vocês, de uns tempos para cá, vocês vêm percebendo em seus ambientes que as pessoas, elas não fazem muita questão de ajudar, de colaborar, de se explicar, mesmo que exista um compartilhar, uma conexão, uma entrega. E chega um certo momento que isso fica tão frequente que se torna exaustivo. E quando fica exaustivo, vocês compreendem que nós precisamos tomar uma atitude diferente a respeito disso. Vocês vão aderir esses métodos de, às vezes, se fechar ali para algumas pessoas, não interagir com elas como de costume. Podem até se mostrar um pouco indiferentes àquilo que os outros estão expressando. Mas não há uma maldade nisso. É apenas uma forma de proteger aquilo que você sente ou proteger aquilo que você conquistou ou desenvolveu. Mas, com isso, algumas pessoas elas podem criar uma certa dramatização sobre vocês. Muitas vezes vindo com conversas, com atitudes, apontando, questionando, ou seja lá reclamando sobre como vocês vêm os tratando de alguma forma. Só que lá no fundo, escorpianos, essas pessoas sabem o que elas fizeram e elas sabem também que elas poderiam ter tido ali bons aliados, mas elas preferiram tratar as coisas com certo desdém. Só que vocês, assim, não estão mais a fim de contribuir com isso, vocês não estão mais a fim de continuar lidando com isso de alguma forma. Então, vocês estão tomando ali uma atitude mais séria. As pessoas podem até dizer que vocês são ingratos, egoístas, mas elas sabem o que elas fizeram, isso que eu quero que vocês entendam. Vamos pegar aqui uma energia complementar para entender mais a respeito. E é uma energia também que também fala sobre serem mais exigentes. Então, vocês podem ali em algum determinado momento ter reconhecido algo em si que você fala, não, eu tenho que ser mais exigente aqui. Talvez há um contentamento com muito pouco e você entende suas lutas, suas batalhas ou até os seus investimentos, aquilo que você dedicou tempo, e você muitas vezes olha ali por parte de outras pessoas que elas não estão tão envolvidas tanto quanto, ou elas não estão respeitando ali o seu espaço. Com a energia complementar,
É como, escorpianos, se vocês assim sentissem que eu não preciso de aprovação de ninguém. Eu tenho essa capacidade de seguir sozinho, sozinho em algo se for preciso. Eu não preciso dessas outras pessoas. Eu reconheço quem eu sou e as coisas que eu tenho, as coisas que eu conquistei. Então eu não preciso dessas pessoas. Então existe uma postura por parte de alguns de vocês nesse sentido. Para outros, fala que a sua sabedoria, o fato de você agir de maneira reservada, de uma maneira responsável, isso está atraindo olhares de outras pessoas, como se as pessoas quisessem ou estivessem curiosas ou interessadas em desvendar um pouco mais ao seu respeito. Mas aqui é uma energia que diz assim, olha, eu sei do meu valor, eu reconheço quem eu sou, então eu não preciso dessas pessoas. O que eu quero que vocês entendam é que esse tipo de atitude que está ocorrendo não é com pessoas que te tratam bem, com pessoas que são legais. Aqui são com pessoas que não fazem questão de ajudar, não fazem questão de assim, perguntar nem se você está bem ou até de agradecer. Só que na hora que você começa a tratar elas do mesmo jeito que elas estão os tratando, elas começam a criar esse drama. Ah, por que você está agindo assim? Mas por que você está falando assim comigo? Ah, mas o que está acontecendo com você? Na verdade, é que chegou um certo limite, vocês não estão suportando mais determinados respeitos, ou não estão mais de acordo com alguns comportamentos. Só que a partir do momento que você reconhece a si mesmo e você entende que você não precisa dos outros, que você tem essa capacidade. Quando eu falo de precisar, é assim, você não precisa da ajuda dessas pessoas que agem assim, você não precisa deles para nada. Eles, até um certo ponto, eles não estão te ajudando em nada. Então, quando você ganha consciência disso, de que essas pessoas não estão ajudando, você consegue melhorar cada vez mais as suas condições, a sua saúde, ou seja, o que for. E é uma energia também, escorpianos, que fala assim, é preciso reconhecer o tempo de reflexão. Então, dentro ali do início de novembro, é bem provável que vocês também tenham que vir a tirar algum período de reclusão por algum fator importante, tá? Que pode ser por uma recuperação, que pode ser você tirou férias, por exemplo, mas aqui também pede o quê? Para respeitar o tempo de reflexão, para respeitar o tempo de parada, né? Então, se você precisa tirar um tempo para algo, respeite o processo disso, não tente passar por cima, não tente fazer as coisas ali de uma forma apressada. Vamos com um aconselhamento espiritual aqui para vocês, escorpião. Desse início de novembro. Ok. Para esse início de novembro, fala a respeito de, assim, tudo aquilo que você vem praticando ao longo da vida, chega um momento que isso é retribuído. Não pense que você, está me ouvindo aqui, está destinado ou destinada ao sofrimento, à solidão ou a qualquer coisa nesse sentido. Tudo depende do seu ponto de vista, percepção no caso, maturidade, como você lida com aquela situação e como você a visualiza.
Quando você passa por um problema, seja de saúde, seja emocional, seja afetivo, você vai perceber que a história que você viveu diante a várias pessoas tem percepções totalmente diferentes. E que tá tudo bem. Ninguém é obrigado a concordar um com o outro, ninguém é obrigado a achar que o outro tá certo ou não. A questão é que tudo aquilo que você pratica na sua vida, que você aplica na sua vida, tem como retorno. Então, se você faz o mal, não importa as condições ou para quem que foi, vai chegar um momento que você vai ter que se sentar e se deparar com esse banquete de consequências. Assim é também com a prática do bem. Eu não estou usando o termo clichê de seja bonzinho com todo mundo e com todos. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que tudo aquilo que você fez de bom e bem intencionado, tudo aquilo por qual você lutou com vontade, tudo aquilo que você honrou com fé, chega um momento que você tem as boas experiências, você é reconhecido, você tem mérito. E não importa de aonde isso venha, se é do universo, se é de uma força maior, se é do mundo espiritual, ou se alguém que já passou pelo mesmo, que hoje enxerga essa sua sabedoria, hoje reconhece os seus feitos, te dá uma oportunidade que muda todo o sentido das coisas. Então, o início de novembro, ele vem realmente falando sobre essa mudança de comportamento, de atitude, e o espiritual, ele vem dizendo, bom, às vezes é bom o silêncio para que você perceba as suas bênçãos. Então, tem algo bom acontecendo aqui para vocês. Algo que vai talvez trazer a chama do coração, a chama do amor de volta, da fé, algo que você teria perdido ao longo do tempo, isso está retornando para vocês, tudo bem? Vamos seguir aqui. Vocês podem estar lidando com alguma energia virginiana, tá? Tem um signo de Virgem aqui. Em outras ocasiões, pode ocorrer de vocês estarem sendo mais organizados em alguns pontos da sua vida. Vocês podem estar lidando com Áries, Leão, Sagitário, Gêmeos. Eu sinto que vocês estão lidando com algumas outras opções. É como se realmente a energia ela tivesse bem mais exigente. Você está aprendendo a perceber, a notar mais as coisas em torno, vocês estão mais observadores, estão assumindo o controle de si mesmos e sabendo o que vale a pena confrontar ou não, o que vale a pena insistir ou não. E é como se vocês deixassem bem claro que assim, bom, eu tenho outras opções. Seja profissionalmente, seja em relação a pretendentes, seja em relação a escolher ter que seguir sozinhos ou acompanhados aqui, é como se vocês estivessem deixando isso bem claro para os demais. Só um momento, Escorpião. Bom, retomando aqui, eu parei para arrumar a mesa aqui porque as cartas escorregaram e acabou derrubando e bagunçando. Então, é como se realmente houvesse isso sendo estabelecido ou para alguém ou para as outras pessoas. É um início também que vocês podem estar tratando fazendo alguma reforma ou fazendo compras
não compras assim normal, fui lá, comprei uma roupa e tal. Mas assim, existe reforma, existe compras, pode ser que esteja ocorrendo alguma renovação no lar também. Ou alguns reparos acontecendo. Aqui existe alguma ansiedade. Ou às vezes, de repente, você é pego ou pega por algum estado meio deprimente. E isso pode estar ocorrendo porque realmente vocês estão se dando conta de algo aqui no começo de novembro. E por mais difícil que as coisas pareçam ser, mesmo que doa, vocês vão fazer uma mudança que pode ser de localidade, que pode ser de residência, ou realmente aquela mudança que eu mencionei, de postura, de comportamento, de falar, eu não vou mais tolerar certas pessoas ou certas atitudes aqui. E tem algo também que vocês podem estar percebendo em alguém que você fala, bom, eu insisti aqui, eu fiz tudo que eu pude e tudo que eu recebi em troca foi insatisfação. Eu acabei deixando oportunidades passar para poder me dedicar inteiramente a isso. E eu percebo que essa pessoa não está nem aí, ou eu percebo que esse local de trabalho não está nem aí, então eu não vou me esforçar mais para essas pessoas ou para esse ambiente. Aqui é como se ocorresse muita insatisfação. Ou através de uma questão, algum pensamento, por exemplo, frustrado, isso tivesse gerando essas consequências aqui. Fala sobre comunicação, mensagens, informações importantes chegando. Eu sinto que vocês vão receber a comunicação sobre alguma questão que vai se romper. Pode representar um fim, um fim que é difícil, porém é necessário. Vocês podem estar lidando com outra energia de escorpião. Pode ser que após esse rompimento alguma recompensa é concedida ou há algum valor a ser recebido. Pode haver conflitos, discussões. Aqui eu tenho energia de Libra, Gêmeos ou Aquário. Isso aqui pode ser tanto vocês comunicando algo a alguém, ou alguém comunicando algo a vocês em relação a alguma coisa que foi interrompida ou ou acabou, sabe? Se encerrou. É uma desestrutura. Só que quando ocorre isso, existe alguma coisa a ser concedida logo em seguida. Então, por exemplo, se alguém está se divorciando, o que está sendo concedido pode ser o que foi conquistado no relacionamento pelo casal, então alguém acaba tendo, né, recebe uma parte. Se alguém está sendo demitido ou demitida,
Isso é um valor, né, que você recebe financeiramente ali, que a empresa é obrigada a te pagar quando te manda embora. Ou quando algo pode ser algo que esteja sendo demolido, por exemplo, pode ser alguma coisa que esteja se rompendo, mas que logo é concedido algum tipo de valor, de recebimento, de ganho. Só que é uma situação que ela não vai ser muito calma, porque existe disputas e competições aqui. Então, mesmo que alguma coisa se rompa e você ganhe alguma coisa em torno disso, talvez exista uma outra parte ou exista aqui alguma situação que não se conforme com isso, ou que não queira aceitar que as coisas estejam fluindo dessa maneira. Ou vocês podem estar discutindo com essa energia porque alguma coisa que cedeu. Independente do que seja, escorpianos, vai pedir paciência. As coisas vão ter que ser assim, organizadas. Por isso que fala muito a respeito de seletividade, exigência, porque as coisas vão ter que ser tratadas de uma maneira mais calma aqui, para usar o que está sendo recebido da melhor maneira possível. E isso aqui que está cedendo, se rompendo, aos pouquinhos isso já estava acontecendo, sabe? Por mais que existisse alguém que estava tentando construir algo seguro, talvez a outra parte estava um pouco irresponsável, poderia ser inadimplente. Existe alguma questão aqui que não estava sendo levado a sério por uma outra pessoa. E agora que isso se rompeu, está tendo problemas. A outra parte não está querendo se responsabilizar de alguma maneira. Aqui também está falando a respeito de mudanças. Vocês podem estar lidando com a energia de câncer. Eu tenho touro, virgem, capricórnio aqui também. Alguém precisando sair às pressas ou alguém precisando fazer uma mudança imediata, mas talvez essa pessoa não tenha tantos recursos assim. Ou essa pessoa não tenha condições de arcar com isso. Mas existe um fim de ciclo aqui. Eu tenho muitos arcanos aqui na leitura de vocês e todos eles estão mostrando um final de uma situação, um fim de ciclo. E que alguém está precisando fazer uma mudança às pressas ou ir até um lugar às pressas aqui. Só que existe uma diferença muito grande, porque parece que uma pessoa tem mais condição e a outra não. Ou uma pessoa sai com mais coisas do que a outra, mas independente disso, sinais já estavam sendo dados, sabe? Tinha alguma coisa aos pouquinhos acontecendo e talvez alguma pessoa não tinha percebido antes. Então, por exemplo, se é um relacionamento, esse relacionamento ele já estava sendo enfraquecido, já estava ocorrendo a ausência de sentimentos, já estava acontecendo aos poucos. Só que agora chegou
o divórcio. Por quê? Porque alguma coisa provoca ansiedade, alguma coisa provoca uma desilusão, alguma coisa acontece. E aí quem descobre, resolve não seguir mais em frente, a outra pessoa ela não quer seguir em frente, a outra pessoa não aceita a ruptura, o término. Se é uma questão profissional, você está sendo demitido, alguém com quem você está sendo demitido, o que for. Tá tudo bem, tá ocorrendo a demissão, alguém está recebendo os seus valores, mas alguém não está aceitando essa realidade que está dificultando uma convivência, dificultando um diálogo. Só que isso já, assim, já estava tendo indícios de que a qualquer momento a pessoa ia ser mandada embora, já estava tendo indícios de que a qualquer momento um relacionamento ia terminar. Então não é uma coisa que é para pegar de surpresa aqui. Podem estar lidando com alguém de câncer, peixes ou escorpião. E aqui pode falar sobre uma parceria ou alguém que existe algo que vocês estão compartilhando. Novamente eu tenho energia de escorpião e aquário aqui. Mais uma energia de finalização. Aqui também traz a parte espiritual. Nossa, a energia que ela tá... Caramba, escorpião. A sequência aqui me chamou muita atenção. Eu tenho aqui a carta da morte, em seguida da carta da estrela, em seguida do hierofante, em seguida da suma sacerdotisa e finalizando ali com a carta do diabo. A sensação que eu tenho aqui é que existe alguma coisa como se houvesse uma vida pós-morte. Alguma coisa que a ciência não explica, alguma coisa que talvez o ser humano não tenha uma capacidade de explicação. Energia de aquário, escorpião, touro, peixes, capricórnio. Poderia haver realmente algum tipo de manipulação energética aqui, ou realmente as coisas aconteceram de uma forma muito impressionante, por isso que às vezes não tem como você explicar isso. A passagem disso, como isso é possível. Então isso aqui está muito além do meio de vocês, eu quero dizer. Aqui realmente mostra uma mudança totalmente diferenciada, que vai envolver muitos aspectos do seu próprio ser. Muitos aqui podem começar esse mês com essa postura mais voltada para si, sabendo o que quer e o que não quer, mas ao mesmo tempo tem tanta coisa de alma, tanta coisa espiritual acontecendo, que vai ser difícil ter uma explicação. Mas eu realmente tenho uma sensação de... Parece que é uma vida pós-morte aqui. E que eu posso utilizar isso tanto de uma maneira física quanto de uma maneira metafórica. Porque é uma mudança extremamente radical. Não é uma coisa simples. Um corte de cabelo, uma mudança no visual. Aqui a coisa é muito mais além. Isso aqui pode ser considerado uma experiência extra, sobrenatural, seja o que for. Isso aqui pode ser considerado um milagre, o que for. Mas eu realmente sinto que isso está mexendo com as coisas aqui. Se envolver situações de família, ou seja o que for,
Parece assim que realmente alguém procurou até que achou alguma coisa e agora não tem muito o que fazer. Bom, então é isso, Escorpião. Diria para vocês assim, escutem mais a voz da experiência, fala muito aqui dos seus guias, da força maior. E eu sinto que tem aqui realmente uma batalha espiritual acontecendo. Como se vocês estivessem ali no meio e tivesse assim duas forças em cima confrontando vocês. Uma dizendo: presta atenção, siga por esse caminho. E uma outra tentando te influenciar ao pior lado que você tem, ou a pior forma de ser aqui. Só que vai haver uma finalização e logo em seguida uma mudança, tá, Escorpião? Então, é isso que eu tenho para vocês. Começo de mês interessante. Obrigado, Escorpião. Se cuidem. Tchau, tchau.